exemplificar outro caso. Olha, o gráfico da figura representa a intensidade de corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo. Olha, é uma corrente contínua, ela é constante. Corrente de 4 amperes em função do tempo, né? Em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica Q, quantidade de carga, que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos, né? Então, presta atenção. Como a corrente ela é constante, eu posso usar essa equação tranquilamente. Olha, o I vai ser 4, o tempo é 2, multiplica cruzado, 4Q vezes 1Q, 4 vezes 2, 8 coulombs. Pronto, achou a resposta, beleza? Mas nem sempre a corrente vai ser constante. Quando a corrente não for constante, essa equação já não dá para ser aplicada mais para todo o intervalo de tempo, né? E aí você teria só uma corrente média. Bom, e aí, como que a gente pode fazer? A gente pode reparar o seguinte, olha, quantidade de corrente vezes o tempo. Isso aqui, basicamente, é o que? A gente base, quantidade de corrente é a altura aqui, ó, desse gráfico, e a quantidade de tempo é a base, o eixo horizontal aqui, ó, a base dessa forma aqui, ó, essa figura geométrica aqui. De forma que a gente repara que a quantidade de carga obtida, que está fluindo através de um condutor ali, ela pode ser obtida pelo cálculo da área sobre a curva do gráfico corrente em função do tempo. Então, sempre que você tiver um gráfico, concluindo aqui em geral, sempre que você tiver um gráfico de corrente em função do tempo, você pode obter ali a quantidade de carga que está atravessando o condutor pela área sobre a curva do gráfico corrente em função do tempo. Nesse caso aqui, a área sobre a curva é da área de um retângulo ali, né? E aí, olha, base é 2, altura é 4. Então, base vezes altura, 2 vezes 4 dá 8, que é a área sobre a curva do gráfico. Olha, 8 coulombs, beleza? Nesse caso, desse exercício, você podia calcular desse jeito ou desse jeito, tá? Mas, em geral, como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, já não dá para usar aquela equação mais. Então, você vai ter que pegar e calcular pela área sobre a curva do gráfico, tá? Vamos fazer esse outro exercício aqui para exemplificar, olha. O gráfico mostra, em função do tempo t, o valor da corrente elétrica através de um condutor. Então, a corrente elétrica era contínua, era constante, até o tempo de 4 segundos, depois ela foi decaindo até 0, beleza? Aí fala assim, ó, sendo que a carga elétrica que circulou no intervalo de 0 a 4 segundos, essa carga, então, que a gente obtém aqui, ó, com essa área da figura, que chama de Q. Ele quer saber o quê? A carga elétrica que circulou no intervalo de 4 a 8 segundos. Qual é a quantidade de carga que circulou aqui? Repara que as respostas estão em função da carga, da primeira carga ali, aqui, tá? Então, olha lá. Eu posso obter a carga que fluiu do 0 a 4 segundos só fazendo a área sobre a curva aqui, ó, a área desse retângulo, né? Que é o quê? Base vezes altura, né? 4 vezes 0,4, que dá 1,6 coulomb. Essa é a carga que circulou no condutor de 0 a 4 segundos. Beleza, gente, tranquilo. E a carga que circulou de 4 até 8 segundos, quanto que dá? É só calcular a área desse triângulozinho aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 0,4 dividido por 2. 4 vezes 0,4 vai dar 1,6. 1,6 dividido por 2, 0,8, né? Diego, não tem essa resposta aqui não, realmente. Por quê? Porque está falando da carga final em termos da carga Q, que é a carga inicial, né? Então, a gente pode reparar que a carga final, ela é o quê? 0,8, a carga inicial é 1,6. Então, a carga final é a metade da carga inicial. Então, olha, a carga final é 0,5, é metade da carga inicial, beleza? A resposta é a letra C. Você podia também pegar e usar o raciocínio nesse tipo de exercício. Olha, presta atenção. Aqui tem um retângulo de base 4 e altura 0,4. Aqui um triângulo de base 4 e altura 0,4. Repara que esse triângulo aqui é a metade desse retângulo aqui, ó. É cortar ele aqui, ó. Né? Então, muito bem. Agora fica para dever de casa esse exercício aqui. Nesse exercício, repara que está pedindo o número de portadores de carga, tá? Então, você obtém a quantidade de carga pela área sobre a curva e depois você obtém o número de portadores de carga. Só repara nisso aqui, ó.
miliampere. Então, isso aqui não é 4 amperes, é 4 miliamperes. 4 vezes 10 a menos 3 amperes, beleza? Vamos fazer esse exercício agora, tá? Que vai refletir uma coisa nova também para a gente. Olha, se uma bateria de automóvel possui aproximadamente 44,4 ampere-hora de capacidade de carga, você fala assim, o que é isso, Diego? Calma, jovem, calma. Vamos continuar lendo o exercício e a gente vai ver o que significa ampere-hora. Qual a capacidade de carga Q em coulombs e o número de elétrons N que ela pode fornecer? Considere a carga fundamental do elétron, a carga fundamental ali, ó, tal valor, né? Então, presta atenção aqui, olha. Corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo. Leva a unidade de tempo multiplicando ali, ó. Vai ficar assim, ó. Quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo. Qual que é a unidade de corrente? Ampere. Qual que é a unidade de tempo? Olha, pode ser segundo ou pode ser hora, né? Então, quer dizer, ampere vezes hora é a unidade para quantidade de carga, tá? É a quantidade de carga que a bateria vai fornecer ali no total até descarregar, sacou? E aí, sempre que você vê então algum número seguido de ampere-hora, você sabe que aquilo ali é carga elétrica, quantidade de carga que está ali associada, tá bom? E aí, para a gente saber essa quantidade de carga em coulombs, basta que a gente pegue essa unidade e transforme ela para coulombs. Olha, o ampere-hora, o ampere é o quê? Coulomb por segundo. A gente definiu lá atrás. E hora, a gente pode, para deixar aqui só coulomb, a gente tem que passar esse hora para segundo, para a gente poder cortar a unidade de tempo, sobrar só a unidade de carga elétrica. Então, uma hora, ela é o quê? É 3.600 segundos. Então, a gente pode simplificar, olha lá, simplifica o S, vai sobrar um número vezes outro número, seguido da unidade de carga, que é em coulombs. E a gente resolve a primeira parte do problema. Olha, 44,4 vezes 3.600 dá esse número horroroso aqui, ó, 159.840, né? Que é aproximadamente igual, quando a gente coloca em unidade de potência de 10, porque repara, as respostas são tudo em potência de 10. Quando a gente coloca ali em unidade de potência de 10, a gente aproxima isso aqui para 1,6 vezes 10 elevado a 5, né? Que é o quê? É a letra C e letra D. Mas que também pode ser, na verdade é só a C, né? Porque a D é 10 elevado a 4, não dá. A gente pode escrever isso aqui também como 16 vezes 10 elevado a 4, que é a letra E, né? Então, ou a letra C ou a letra E, só sobrou essas duas respostas para a gente verificar. E aí, para saber a resposta certa, a gente tem que saber o quê? O número de cargas elétricas ali. Para saber o número de cargas, o que a gente tem que saber? A gente tem que usar aquela equação ali, ó. Quantidade de carga está fluindo é igual ao número de portadores de carga vezes a carga elementar. A carga elementar a gente sabe, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quantidade de carga, vamos usar esse cara aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, elevado a mais 5, né? A gente passa esse cara que está multiplicando o N, passa para o outro lado dividindo, né? E aí a gente vai ter isso aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a 5, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A gente pode pegar e cortar aqui, ó, né? Sobra 1. E aqui divide, ó, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a menos 19. Né? Como que dá isso aqui? A gente mantém a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. 5 menos o menos 19 é 5 mais 19, que vai dar 24. 1 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Essa é a quantidade total de portadores de carga que vão fluir de um polo até o outro da bateria. Então, só sobra para a gente a resposta da letra C de cavalo. Beleza? Fica aqui de dever de casa essa questão aqui. Se atentem à unidade, tá? Ampere-hora aqui, ó. Fica para dever de casa esse exercício do Enem de 2017, olha. Vocês veem como é que essa parte da matéria é cobrada, tá? Só dar uma dica aqui, ó. Olha aqui, a bateria tá falando aqui, a quantidade de carga aqui, ó. 4.400 miliampere-hora. Olha que número horroroso. Lembra de transformar o mili para 10 a menos 3, tá? Esse ampere-hora vai ter que mudar também a unidade, igual a gente fez no exercício anterior, tá? Então, fica para dever de casa esse exercício aqui também. Só lembrando que 1 milissegundo é o quê? ms, né? Milissegundo. Então, o mili é 10 a menos 3, beleza? Aqui você vai pegar e descobrir a quantidade de corrente elétrica fluindo ali. Agora vamos falar sobre resistores, tá? A primeira lei de Ohm, né? É o seguinte, galera. Quando você impõe ali usando uma bateria, né? Que a gente chama de gerador,
o cara que gera corrente elétrica. Então, quando você está usando uma bateria ali num circuito elétrico, pensa ali igual aquele primeiro slide lá. Tem uma bateria e aí tem um fio ali ligado à bateria. Você vai imprimir sobre esse fio um campo elétrico, uma diferença de potencial, vai fazer com que as cargas sejam aceleradas ali, né? As cargas elétricas, no caso os elétrons livres do fio, sejam acelerados e por meio de uma força, que é a força elétrica, beleza? Mas pensa bem, se esses caras não tiverem obstáculo nenhum, eles vão ser acelerados e a velocidade vai aumentar indefinidamente, né? Os caras vão ter a velocidade da luz, só que não é o que acontece. Os elétrons, quando eles são acelerados ali, eles estão sendo acelerados em um meio, uma rede cristalina cheio de partículas, né? Cheio de obstáculos ali para eles enfrentarem. E aí, enfrentando esses obstáculos, eles vão colidir com vários desses obstáculos, né? E aí, quando eles colidirem, eles vão estar dissipando ali energia elétrica, ou seja, a energia cinética deles ali, esses elétrons vão estar percorrendo o fio com grande velocidade, então muita energia cinética, isso aí é energia elétrica. E ali eles vão colidindo, né? E vão perdendo energia elétrica em forma de calor. A gente chama esse efeito de efeito Joule. É o efeito de dissipar energia elétrica em energia térmica, em calor, né? Esse efeito Joule, muitas vezes, ele é importante nos circuitos elétricos, né? Muitas vezes a gente quer que aconteça o efeito Joule. Por exemplo, é uma resistência de chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, basicamente, ele vai ser ali, vai ter um condutor ali dentro dele, no qual vai ter corrente elétrica passando ali, e ali os elétrons vão estar sofrendo uma resistência ao passar pelo tipo de material lá, e vão dissipar energia elétrica por efeito Joule, né, em forma de calor, aquecendo ali a água em torno do condutor, beleza? Bom, a gente chama esses materiais que são condutores, né, que tem por objetivo oferecer uma resistência à passagem de corrente elétrica, a gente chama esses materiais de resistores, tá? E ali, muitas vezes, esses resistores são usados por querer em circuitos elétricos para limitar o valor da corrente elétrica. Eles são muito utilizados em circuitos eletrônicos, quando você quer limitar ali o valor da corrente elétrica para não queimar o seu circuito, porque a corrente elétrica poderia aquecer, né, por efeito Joule, aquecer o seu circuito elétrico queimando ele. Isso aqui que você faz, você usa o resistor para limitar o valor da corrente elétrica. Olha, aqui a gente tem uma fotinha de resistores, tá? Em circuitos elétricos, o desenho esquemático de resistor vai ser esse aqui, ó, muito utilizado, tá? Bom, os resistores vão ter uma propriedade que chama resistência. Resistência é a capacidade do material de resistir à corrente elétrica, tá? E ali, um cara chamado George Simon Ohm, ele pegou, esse cara aqui, ó, Ohm, ele fez um experimento com determinados condutores, eles chamam de condutores ômicos, que ele percebeu ali que quando ele imprimia um valor de corrente elétrica, um valor de tensão num circuito que tinha um condutor daquele, ele tinha ali um respectivo valor de corrente elétrica. Beleza, nada demais, tá aí tranquilo. Colocou uma bateria ali, né, uma fiação com material ali, um condutor, aí ele viu que passava uma corrente elétrica, tranquilo. Mas ele viu que quando ele dobrava a tensão, a corrente também dobrava. Quando ele triplicava a tensão, a corrente também triplicava. De forma que você tinha um gráfico de uma reta aqui, ó, uma função afim, né, em tensão em função da corrente, você tinha um gráfico de reta, uma função afim, né? E aí você tinha que a razão entre a tensão e a corrente dava um valor constante. Esse valor ele atribuiu a resistência do material, a resistência elétrica ali, ó, a resistência elétrica daquele resistor, ou seja, a resistência elétrica daquele condutor ômico, daquele material que ele colocou lá para resistir a passagem de corrente elétrica. E aí, eu posso pegar e levar essa corrente para o outro lado da igualdade multiplicando, você tem essa equação aqui, ó. Diferença de potencial, chamada de tensão elétrica, né? É igual a resistência
resistência do material, resistência do seu resistor ali, vezes a corrente elétrica que está fluindo ali. É a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, né? Onde a unidade de resistência é volt por ampere, né? Mas é mais conhecido como Ohm, que essa letra grega aqui, ó, o ômega maiúsculo, vai ser a unidade de resistência. A gente chama esse ômega de Ohm, beleza? Então, resistência do material vai ser dado em ohms, tá? E para resistores que a gente chama de ômicos, né? Essa resistência ela é constante. Mesmo quando o material aquece, pelo menos em determinada faixa de temperatura, essa resistência permanece constante. Essa resistência sendo constante, produz esse gráfico de reta aqui, ó, esse gráfico linear, beleza? Então, resumindo, a gente tem que, quando a gente aplica corrente elétrica em um circuito, vai ter dissipação de energia elétrica em forma de calor, por efeito Joule. Muitas vezes isso é obtido por querer, né? Chuveiros elétricos, ferro de passar roupa, a gente quer esquentar aquelas lâmpadas incandescentes, a gente quer esquentar o material mesmo, tá? É por querer que a gente quer fazer isso. A gente coloca resistores, né? Que são condutores que têm um valor de resistência determinado, que vai produzir ali o efeito Joule de forma determinada, esquentando a quantidade que a gente quer ali, o material, beleza? Muitas vezes a gente usa não para esquentar, mas para limitar o valor da corrente elétrica, esses resistores, né, esses materiais que resistem à passagem de corrente elétrica. A gente vai colocar eles ali no circuito elétrico para limitar o valor de corrente elétrica que vai passar pelo seu circuito elétrico para não queimar o circuito, beleza? E aí a lei de Ohm sempre é aplicável, tá? Muito bem. Então, a gente tem casos então, onde a resistência em função da temperatura, olha, materiais condutores ômicos, que quando a temperatura aumenta ali, eles mantêm a resistência constante. Mas a maior parte dos materiais, dos metais, que são os condutores ali, quando a temperatura aquece, quando a temperatura aumenta, né, a resistência deles vai aumentar também. Por exemplo, aquela lâmpada incandescente, que é a lâmpada antiga, ela é um exemplo disso aí, ó. Ela funciona superaquecendo, né? E aí quando o material aquece, o valor de resistência dele aumenta, aquele filamento que tem lá dentro, ele vai, quando a temperatura aumentar, a resistência dele vai aumentar também, tá? E aí, quando você tiver uma coisa desse tipo, que o material, quando ele aquece, a resistência aumenta, você já não vai ter mais um gráfico de reta desse jeito, porque a resistência está variando, né? Você vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó, de tensão em função da corrente, vai ter uma parábola ali, tá? Isso aqui é para um tipo de material cuja resistência não é constante, ou seja, um material que a gente chama de não ômico, beleza? Um resistor não ômico. Então, resistores ômicos são resistores que mantêm a resistência constante, beleza? Para qualquer valor de tensão que você colocar, a corrente vai aumentar proporcionalmente ali, né? De forma que a resistência permanece constante. Para materiais onde, quando você aumenta a temperatura, por exemplo, por aumentar a tensão, a corrente aumenta. Se a corrente aumenta, o efeito de Joule aumenta, a temperatura vai aumentar e ali a resistência do material mudar. Isso quer dizer que o material é não ômico, né? Se a resistência aumentar, você vai ter ali esse caso aqui, ó, né? De aumento não linear da tensão em função da corrente, né? Vai dar uma parábola ali, não vai dar mais uma reta. Então, quando a tensão em função da corrente der uma coisa desse tipo aqui, não mais uma reta, você sabe que esse condutor aqui não é ômico, não tem resistência constante, tá bom? Muito importante guardar isso. Mas, ó, para algum valor de tensão e corrente, sempre a lei de Ohm é aplicável, tá? Então, por exemplo, eu sei tal valor de resistência dele. Então, se você aplicar ali o valor de resistência, você vai ter a corrente em função da tensão do mesmo jeito. A lei de Ohm é aplicável tanto a resistores ômicos quanto a resistores não ômicos, tá? Tem casos também raros onde quando você aumenta a temperatura a resistência diminui, tá? Telúrio é um material assim. Então, em vez de dar um gráfico com uma parábola com concavidade para cima, daria uma coisa com concavidade para baixo aqui, tá? Nesse caso de tensão em função da corrente, beleza? Vamos fazer um exercício aqui agora sobre a primeira lei de Ohm. Olha, exercício do Enem de 2017, fala assim, ó,
Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico incolor, em granjas avícolas. Legal, né? Você monitora ali a quantidade do gás tóxico através de um dispositivo eletrônico. Bacana. A polianilina é um polímero semicondutor que tem valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico abaixo. Olha, o gráfico, repara que não é tensão em função da corrente, eles inverteram, mas dá na mesma, olha, é corrente em função da tensão. Né? Vai dar um gráfico de reta do mesmo jeito. Repara que a corrente elétrica tem unidade de 10 a menos 6 amperes, beleza? Tensão aqui, tranquilo. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Presta atenção. Quando a polianilina ela não é submetida a altas concentrações de amônia, ela tem o gráfico dela dessa forma aqui, ó, né? Tensão em função da corrente, vice-versa. De forma que a gente pode obter a resistência ali, né? E aí, quando ela está... Só que ele quer saber quando ela é exposta a altas concentrações de amônia. O que acontece quando ela é exposta a altas concentrações de amônia? A resistência elétrica dela vai ser quadruplicada. Então, o que a gente faz? A gente descobre o valor da resistência antes, né? E depois multiplica por 4. Beleza, a gente descobre o valor dela depois. Então, olha lá. Vamos pegar qualquer valor de tensão em seu respectivo valor de corrente, tá? Eu escolhi aqui, ó, o valor de tensão de 2 volts. Para 2 volts, a corrente elétrica que está passando ali no circuito é de 4 vezes 10 a menos 6 amperes, né? Podia ser qualquer outro valor aqui do gráfico também, por exemplo, 1 volt, 2 vezes 10 a menos 6 amperes. Podia também, tá? Então, olha, quando a tensão ela é 2 volts, a corrente elétrica passando ali é 4 vezes 10 a menos 6. Vamos usar a lei de Ohm, né? Então, esse cara que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo, fica assim, ó. E aí, 2 dividido por 4 vai dar 0,5. E aí, o 10 a menos 6, eu posso levar ele para o numerador, bastando somente mudar o sinal do expoente aqui, né? Vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms. Essa é a resistência da polianilina sem altas concentrações de amônia. Mas ele quer com altas concentrações de amônia. Se a gente pegar esse número aqui e multiplicar por 4, 0,5 vezes 4 vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a 6 ohms. Essa é a resistência da polianilina com altas concentrações de amônia, né? Então, a resposta certa, letra E de escola. Beleza?